Saudações a todos, aqui é o professor Duarte. Vou apresentar para vocês uma aula de Introdução à Química Orgânica, que é definida como a área da química que estuda os compostos do elemento carbono. Essa é a definição atual, que foi dada por Kekulé, alguns anos depois de Wöhler ter sintetizado ureia em laboratório e acabado com a teoria da força vital. Voltando em Kekulé, ele nos dá 3 postulados importantes. O primeiro postulado fala sobre a tetravalência do carbono, ou seja, o carbono tem que fazer 4 ligações químicas. O segundo postulado fala que todas essas ligações elas são iguais entre si. E o terceiro postulado fala sobre o encadeamento, ou seja, o carbono ele vai fazer ligações entre outros carbonos, formando longas cadeias. Aqui eu apresento para vocês 3 tipos de ligações. Ligação do tipo simples, dupla ou tripla. Estas são ligações covalentes do tipo comum. Exemplo de estrutura, nós temos 3 átomos de carbono. Esses átomos estão ligados entre si através de uma ligação covalente comum, do tipo simples. E também esses átomos estão ligados com átomos de hidrogênio através de ligações do tipo simples. Lembrando que uma ligação covalente comum, ela pertence aos 2 átomos que estão ligados através dela. Então, essa ligação pertence tanto a este átomo quanto a este átomo. Se nós formos verificar a tetravalência, nós temos que sempre contar 4 ligações. Então, no primeiro carbono, nós contamos 1, 2, 3, 4 ligações. Esse átomo está respeitando a tetravalência. Segundo carbono, 1, 2, 3, 4 ligações, também respeita a tetravalência, assim como o terceiro átomo também está fazendo 4 ligações. Um exemplo de estrutura que apresenta uma ligação do tipo dupla. 1, 2, 3, 4 ligações são feitas por esse átomo de carbono. 1, 2, 3, 4 ligações feitas por este átomo de carbono. Percebam que eu contei essas 2 ligações tanto para o carbono da esquerda quanto para o carbono da direita, porque trata-se de uma ligação do tipo covalente, ou seja, o par de elétrons existentes que nesse espaço que está sendo representado por esse traço, ele é um par de elétrons compartilhado pelos 2 átomos envolvidos na ligação. Terceiro exemplo que traz uma ligação tripla. Reparem que os 2 átomos de carbono também fazem 4 ligações. Aqui alguns tipos de fórmulas, as fórmulas mais usadas pela química orgânica. É a fórmula estrutural, que eu chamo carinhosamente de varal. Então, nós temos aqui a linha principal e tem coisa pendurada por todos os lados. A fórmula estrutural, ela nos mostra os átomos envolvidos na ligação e o tipo de ligação entre esses átomos. A fórmula estrutural condensada, ela mostra apenas as ligações existentes entre os átomos de carbono, porque a ligação entre carbono e hidrogênio sempre será do tipo simples, pois o hidrogênio pode fazer apenas uma ligação do tipo simples. Então, esse átomo de carbono, primeiro átomo de carbono, ele fez apenas uma ligação. Se nós lembrarmos da tetravalência, o átomo de carbono tem que fazer 4 ligações. Ele já fez uma ligação simples com esse outro átomo de carbono, para 4 faltam 3. Então, aqui do lado, nós adicionamos um H3. Esse átomo central, ele fez 1, 2 ligações. Para 4 faltam 2, então adicionamos aqui H2. O último átomo de carbono, como fez apenas uma ligação com esse átomo de carbono, ele falta 3 ligações para alcançar a tetravalência, então finalizamos com H3. O desenho estrutural, ele omite os átomos de carbono e hidrogênio. Ele mostra apenas as ligações químicas existentes e mostram também alguns átomos que sejam diferentes de carbono e hidrogênio. O essencial que se saiba sobre desenho estrutural é que cada ponta de linha vale um carbono e cada interseção entre as linhas equivale a outro carbono. Classificação do carbono. Nós temos 4 classificações para o carbono. O carbono primário é aquele carbono
ligado diretamente a mais um outro carbono. Então eu colori aqui, deixei em vermelho nessa estrutura, vou representar, vou analisar todos os carbonos dessa estrutura que eu identifiquei os carbonos do tipo primário. Então são carbonos ligados diretamente a apenas um outro carbono. O secundário, ele está ligado diretamente a dois outros carbonos, ou seja, ele tem dois carbonos vizinhos ligados diretamente a ele. Carbono terciário, que é um carbono ligado diretamente a três carbonos vizinhos. Reparem que esse carbono tem apenas um hidrogênio, pois ele já fez uma, duas, três ligações. Para 4 falta apenas um, então adicionamos um hidrogênio. É o único carbono terciário dessa estrutura. E, por fim, o carbono quaternário, ligado diretamente a 4 outros carbonos. Esse carbono não apresenta hidrogênio, pois a tetravalência já está completa, já fez 4 ligações. Classificação da cadeia carbônica. Esta é uma imagem resumo, ela traz o resumo das classificações, está disponível na página do Química em Foco, www.quimicaemfoco.com.br, está disponível também no Facebook do Química em Foco. Só digitar Química em Foco no Facebook, você consegue fazer download dessas imagens. Vou iniciar a nossa classificação pelas cadeias acíclicas, ou seja, cadeias abertas. Nós vamos classificar a cadeia como normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea e heterogênea. Vamos lá, vamos ver caso por caso agora. Cadeia normal também é chamada de cadeia linear. Ela apresenta basicamente átomos de carbono do tipo primário e secundário. A diferença dessa cadeia para a cadeia ramificada é que na cadeia ramificada nós vamos ter alguns átomos de carbono pendurados no varal. Então, nós não temos apenas aquela sequência linear de carbonos. Além daquela sequência, nós temos carbonos que estão pendurados do lado de fora da cadeia principal. Saturada. Essa é uma classificação quanto à ligação. É a ligação entre os átomos de carbono. Quando a nossa estrutura apresentar apenas ligação do tipo simples entre os átomos de carbono, essa cadeia recebe a classificação de saturada. Quando ela apresentar uma dupla ou uma tripla ligação, ela já é classificada como insaturada. Independente de quantos carbonos a estrutura apresenta, ela pode ter 20 carbonos. Ela apresentando apenas uma dupla ligação, ela já é classificada como insaturada. Então, um exemplo com uma insaturação do tipo tripla. Nós temos aqui a tripla que também fornece essa classificação para a nossa cadeia. A cadeia homogênea não apresenta átomos diferentes de carbono e hidrogênio intercalados na cadeia, ou seja, na sequência nós temos apenas carbonos e hidrogênios. Aqui eu tenho um exemplo de um átomo diferente de carbono e hidrogênio, tem um oxigênio, mas ele não está intercalado na cadeia, ele não interrompe a sequência, ele está do lado de fora, ele está no varal. Então, essa cadeia é classificada como homogênea. Nosso terceiro exemplo, eu tenho um oxigênio aqui do lado de cima e eu tenho um oxigênio após o término da cadeia. Então, durante a sequência, eu tenho apenas carbonos, o que dá a classificação de homogênea para essa cadeia. Esta é uma cadeia heterogênea. O átomo diferente de carbono e hidrogênio interrompe a cadeia. Então, nós temos uma sequência de carbonos, um átomo diferente de carbono e hidrogênio, e depois a sequência continua, o que torna essa uma cadeia heterogênea. Aqui eu troquei o átomo por enxofre. Esse átomo de enxofre também interrompe a cadeia, o que justifica a classificação de heterogênea. Vou falar agora sobre as cadeias fechadas, cadeias cíclicas, e começar com os compostos aromáticos. Um composto aromático, benzeno, ele é formado por 6 átomos de carbono, é uma cadeia fechada.
e ela apresenta 3 duplas ligações. E essas duplas ligações, elas são intercaladas. Nós temos dupla, simples, dupla, simples, dupla e simples. Então, essa ligação está intercalada com ligações do tipo simples. Nós temos essas duas representações também aqui com o desenho estrutural. Cada ponta de linha vale um carbono e cada interseção vale outro carbono. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, assim como nessa representação também. E as duplas ligações estão representadas com esses traços paralelos. Nós podemos ainda representar essas 3 duplas ligações com um anel. Esse anel ele representa a ressonância que acontece entre as ligações, ressonância que é a troca de lugar entre essas duplas, que nós podemos explorar numa aula específica sobre ressonância. Mas está apresentado aqui o nosso amigo benzeno, que vai nos acompanhar durante muitas aulas. Cadeia homocíclica. Separei aqui cadeias que não são aromáticas, mas são cíclicas. Então, nós temos ciclopropano. Essa estrutura aqui formada por 3 átomos de carbono. Então, nós temos uma estrutura fechada, representada por a sua fórmula de triângulo. Nós temos essa outra estrutura, que também é uma estrutura que representa os compostos fechados, compostos cíclicos, e eu classifiquei todas elas como homocíclicas, porque nós não temos um átomo diferente de carbono intercalado na cadeia. As heterocíclicas apresentam átomos de carbono e átomos diferentes de carbono, como no caso aqui, o oxigênio, que está intercalado. Então, ele está no meio da cadeia carbônica. Na piridina, nós temos o átomo de nitrogênio que interrompe a cadeia carbônica. Então, nós temos aqui uma sequência de carbonos e intercalado nessa sequência, nós temos um átomo diferente de carbono e hidrogênio, o que dá a classificação de hétero.